A repórter Fabiola Andrade acompanha o Corinthians nesta terça-feira e tem novidade no elenco do Corinthians. Tem reforço chegando. Conta pra gente, Fabiola. Olá, Rizek, boa tarde para você. Foi apresentado hoje aqui no Corinthians o 10º reforço para essa temporada da equipe de Fábio Carille. Júnior Urso, volante de 29 anos, que vem para uma posição que é bastante disputada já por aqui, né? Tem Ralf, tem Thiaguinho, tem Richard, mas ele disse aqui na entrevista coletiva que ele acha que ele tem uma característica que o Corinthians não tem, um jogador que o Corinthians não tem. Ele vem de trás para poder atacar. Ele pode ser um homem surpresa durante a partida. Esse é um grande diferencial dele, segundo o próprio Júnior Urso. Olha, ele explicou aqui por que o apelido, né? Ele usava aquele cabelo Black Power e tal, ganhou esse apelido de urso, e depois descobriram que ele dorme muito. Aí é que o apelido pegou mesmo, mas ele curte, ele diz que tem muito Júnior no futebol, e Júnior Urso é apenas ele. Ele fez questão de ratificar que a família toda dele é corintiana, os amigos corintianos, todo mundo festeja muito essa chegada dele por aqui, ele que veio da China. Vamos ouvir então o Júnior Urso falando da família. Para todo mundo foi um choque positivo, né? A gente sempre torceu pelo clube, não tem por que eu esconder isso, né? Desde o primeiro momento, algumas pessoas disseram que eu deveria me permanecer de uma certa forma profissional, esconder isso, mas acho que para mim é impossível. Eu lutei muito para que essa oportunidade chegasse. E a minha família toda é corintiana, e meus primos são corintianos, meus pais, meus tios, então a gente sempre morou no mesmo quintal, era mais de 15 pessoas, todos corintianos, então sempre que o Corinthians jogava era uma euforia. Imagino que todos estão muito felizes e agradecidos a Deus por isso. A nossa família tem essa identificação com o Corinthians, em torcer pelo Corinthians. O meu irmão tem uma tatuagem do Corinthians, então a nossa família inteira é fanática, né, pelo clube. O volante fez a última partida oficial em novembro, né, lá na China, depois fez toda a pré-temporada por lá, chegou ao Brasil na quinta-feira, na sexta ele disse que já começou a treinar e se encontra pronto sim, diz que é uma questão rápida de adaptação, ele acha que já pode atuar pelo Corinthians assim que o técnico Fábio Carille quiser. Vamos ver então o que disse Júnior Urso sobre o jogador, o atleta que vai se encaixar aqui no Corinthians. Minha última partida oficial foi o ano passado, em novembro do ano passado. A nossa equipe jogou cerca de 30 e poucos jogos, que é assim que funciona lá na China. Então minha última partida foi nesse período. Depois eu voltei esse ano para lá em janeiro, fiz a pré-temporada toda e cheguei aqui. Me encontro bem, ainda não o ideal, preciso melhorar ainda. Só que, a respeito do meu encaixe no time, eu penso que vai funcionar bem. Eu sou o tipo de volante que rompe essas linhas, né? Eu acho que todo clube eu acho que precisa de um jogador que faça isso para ajudar tanto ofensivamente quanto defensiva. Então eu acho que vai cair bem no clube. Eu assisti os jogos do Corinthians, esses últimos jogos, e vi que de repente falta algo assim, uma pessoa chegar de surpresa ali. E creio que vai se adequar bem ao que a equipe precisa. O jogador já está recebendo muitas mensagens pedindo camisas do Corinthians, mas ele disse, claro, que a primeira camisa dele vai para o papai, porque é por causa do pai dele que ele virou corintiano. Bom, o Corinthians tem um jogo nesta quinta-feira, estreia na Copa do Brasil em Londrina contra o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário vendeu o mando de campo, né? E o Corinthians sempre que vai a Londrina é uma festa muito grande, então a equipe espera ter de novo esse apoio por lá, no Paraná. No treino de hoje aqui, Fábio Carille fez uma mudança só em relação à equipe que jogou o clássico contra o Palmeiras. Wagner Love entrou no lugar de Vital e deve ser esse o time, provavelmente, amanhã tem treino aqui ainda, mas esse deve ser o time que estreia na Copa do Brasil. Ok, Rizek, bom trabalho para todo mundo aí. Valeu, Fabiola. Wagner Love, então, atuando pelo lado, como muita gente imaginou que aconteceria ao lado de um centroavante. Mas eu quero falar do Júnior Urso. Não sei se pelo lado, hein? Hã? Não sei se pelo lado. Talvez atrás do centroavante. Pelo lado quis dizer, jogando com o centroavante. Jogando com o centroavante, né? Porque no jogo contra o Corinthians, me ajuda aí, Ricardinho. Contra o? Contra o Palmeiras. No 4-1-4-1, a segunda linha de 4 tinha Matheus Vital na direita,
Jadson na esquerda, não era aí? Não foi isso? O Sornosa que estava jogando aberto, o Sornosa sempre jogou na ponta nesse ano que passou aí, no 4-3, no 3-4-3 do Fluminense, pelo lado esquerdo. Ele jogou pelo meio, e o outro volante, quem jogou mesmo? Além do Ralf? Não. Ramiro, não. Ramiro pelo meio. A linha de 4 era Vital, Ramiro, Sornosa e Jadson. Então, quem que saiu não foi no lugar do Vital, o Love ele pode devolver o Sornosa para beirada ou o Ramiro para beirada e botar o Love atrás do centroavante. Por suposição. Que dizer aberto, sim, vai jogar com o centroavante, com ele se movimentando mais. Acho difícil ele fazer 4-4-2, né? Sim. Acho que mais dois atacantes mais da lado, acho mais difícil. Mas eu queria falar dos volantes, cara, porque se a gente for olhar de 2008 para cá, né, a reestruturação do Corinthians pós-rebaixamento, que começa com o Mano Menezes para cá, eu acho que o Corinthians acerta muito nas duplas de volante que ele teve, né? Ele teve, na minha opinião, pelo menos, duplas de volantes muito consistentes ao longo dos anos. O Christian e o Elias, o Ralf e o Elias. Ele teve o Ralf e o Paulinho, que é uma dupla campeã da Libertadores, campeã do mundo, campeã brasileira. Para mim foi a melhor. Para mim também. Essa dupla, eles se completavam, né? E o Paulinho foi trazido pelo Mano, do Bragantino, por exemplo. Foi um grande achado à época. E tecnicamente, depois veio Elias de volta. Da vida dele. Né? E muitos desses aqui foram grandes achados. O Maicon, um achado da base, que acho que até demorou para o Corinthians aproveitar o talento do Maicon, e hoje está no Shakhtar. O Gabriel é um jogador mais normal, na minha opinião, e veio do Botafogo. Maicon e Ralf foram a dupla de volantes campeões paulistas no ano passado. Tinha também o René Júnior no elenco e tal. Teve também o Jusilei, que não estava nessa lista, que fez uma dupla com Elias no Campeonato Brasileiro bom, até do Corinthians. É uma posição na qual, na minha opinião, nos últimos 10 anos ele acertou mais do que errou. Os volantes que o Corinthians tem hoje no seu elenco são o Richard, que ele traz do Fluminense, o Ramiro, que pode desempenhar várias funções, entre elas a de volante, o Gabriel, que é volante-volante, o Ralf, que é volante-volante, o Thiaguinho, que já estava no ano passado e vem tendo chance nesse ano, e o René Júnior, que tenta se recuperar de lesão. Estava muito bem no Corinthians até se machucar o René Júnior. E o Júnior Urso agora. E agora o Júnior Urso. 7. Deixa eu ver. Richard, 1, Ramiro 2, Gabriel 3, Ralf, Thiaguinho, René Júnior, 7 volantes. Pode tirar uns atacantes e botar uns volantes para jogar. No esquema 4-7. 4-7. 4-7. Volante em abundância no Corinthians. Tá. Mas e a qualidade? É abundante também? Então, o Vanderlei Luxemburgo define e o André Sanches, presidente do Corinthians, contratação boa que dá certo. Se foi caro ou não, não Mas importa. de características, vocês gostam dos volantes do Corinthians? Então, vou deixar pro Ricardinho aqui, ele tem uma visão bem boa sobre isso aqui. Eu já notaria assim. Luiz Roberto não gosta. Eu notaria assim. Luiz Roberto não gosta. Só colocou na cara do gol. Eu vou chutar essa bola, hein? Eu acho que é muito volante. Eu acho que a necessidade do Corinthians pelos lados hoje de um jogador mais decisivo, mais que goste mais do confronto, é maior do que no meio-campo. Eu acho que ali o Corinthians tem jogadores que podem exercer essa função. Acho que desses que você citou, como Paulinho, Elias principalmente, que faziam como segundo, o Corinthians não tem nesse elenco, com todos esses 5. O Sornosa não poderia jogar ali, não? Eu acho que ele poderia até jogar como meia, mas eu acho que defensivamente ele não participa. Não dá. Então ele não vai fazer. A não ser que vai jogar com um volante e 2 meias. Aí pode até ser um desses meias. Agora, como ali segundo, eu acho que não. O melhor Sornosa, na minha forma de ver, no Fluminense, foi quando o Fluminense jogava com 3 zagueiros, uma linha de 4 e uma linha de 3 com o Sornosa do lado esquerdo. E o Pedro de centroavante. Ele ocupava o espaço pelo meio, o time gravitava para o lado direito, ele vinha pelo meio, fazia o papel de meia e ocupava o lado esquerdo, que é o que ele começou jogando no Corinthians, só que o Corinthians não joga com 3 atrás, o Corinthians tem 2 linhas de 4. Eu entendo o Sornosa porque eu sinto falta de mais qualidade nesses jogadores, assim. Mas posso te fazer com a bola, como Elias tinha. Então, mas exemplo. O problema, eu acho que, assim, eu vejo o Corinthians com esse problema, e quando eu cito um jogador de lado, assim, tá falando de jogador agudo? Tipo, por exemplo, o Bruno, que foi o Flamengo contratou agora, entendeu? Um jogador de Everton. Eu acho que ele potencializa os meias, entendeu? Eu acho que ele potencializa o trabalho do meia.
Quando você fala que o Corinthians tem mesmo, mas ainda falta um pouco de criatividade, eu acho que os jogadores do Corinthians, o meia, você pegar o Sornosa, tem criatividade, o Jadson tem criatividade. O problema é que quando você não tem essa característica, você não completa o jogador que pensa. O jogador que pensa, ele precisa do Paulo Nunes se movimentando, do jeito que ele gostava, da ponta esquerda, de lado, para receber na movimentação por dentro, ou para poder receber aberto para girar em cima do lateral para fazer a jogada de fundo. Mas e qual é a tua visão do Ramiro? Eu acho que o Ramiro vai funcionar no Corinthians do jeito que ele, se ele for do jeito que ele jogava no Grêmio. Aberto como segundo jogador, por mais que ele tenha essa chegada, essa facilidade, eu acho que ele não vai conseguir em relação à distribuição de bola. Eu acho que ele não consegue. No Grêmio, Ricardo, no Grêmio ele foi muito crucificado e a torcida nem o suportava quando ele jogava de segundo volante. Era vaiado. Ele vaiado a maioria dos jogos, mas quando ele pegou já como terceiro homem do meio pelo lado direito, um cara que cresceu muito. E foi o Renato que colocou ele na posição. Ele era muito aparecia na frente. Ser justiça, foi o Renato. Ele não acha que foi o Renato. Não, eu conversei com ele aqui, a gente conversou, foi o Renato. Eu acho que ele antes do Renato. Não, o Renato firmou, ele pode até ter se testado alguma vez, mas o Renato achou essa posição e colocou ele lá e transformou a vida dele no Grêmio. Não, e assim, que ele foi lateral direito de origem. A minha visão hoje é do Ramiro como terceiro homem. Sim, quando ele veio pro Corinthians, eu achei que ele fosse se encaixar muito fácil, porque tem o estilo de jogo do corintiano, a maneira que ele joga, a postura que ele se entrega dentro da equipe. Só que ele tá, como o Ricardinho falou, ele tá jogando de segundo. E de segundo ele já tinha demonstrado no Grêmio que ele não atua bem nessa posição. Ele não tem um passe bom, ele não tem uma saída boa, ele é intensidade pura. Né? Ele é do começo ao fim. Formiguinha, sempre, formiguinha, exatamente. Por exemplo, o Grêmio, né, com o Ramiro, por exemplo, ele tinha sempre do lado esquerdo um jogador de velocidade. Esse mais Bruno Henrique, que era o Everton, Pedro Rocha, enfim. Era essa característica. Por quê? Porque ele fazia a dupla de lado com o lateral direito, com o Léo Moura ou com qualquer outro lateral, vinha para dentro, dava o corredor da passagem, dava uma consistência de marcação pelo lado, quer dizer, estava equilibrado, mas você tinha a velocidade do lado esquerdo com o Luan flutuando, muitas vezes até caindo pelo lado direito, com liberdade para isso. No Corinthians hoje, quando você joga com 3 meias, você pode até ter um trabalho de bola interessante, como aconteceu em vários jogos. Você tem o trabalho de bola intermediário, você precisa de penetração. A penetração no campo, na defesa adversária, ela pode ser feita por um meia, surpresa que vem de trás, ou por um jogador de lado, que possa ser o cara que gosta do confronto, que num drible, numa jogada ou numa tabela, ele em velocidade ele consegue penetrar na defesa adversária. Eu acho que esse é um desafio do Corinthians. Agora, se vai jogar o Jadson, o Sornosa, aí é questão de encaixe de característica. Só acho que esse jogador, o Corinthians precisa ainda. Tem o Love, de repente o Love pode fazer, vamos ver se ele consegue recompor da mesma força de chegar à frente. Porque não adianta você ter ele sem a característica dele, que é a parte ofensiva. Vou dar mais uma viajada, então, aqui. Já viajei para o do Sornosa, vou dar mais uma. Mas baseado em coisas que eu já vi no futebol. Você jogou num time que tinha um meia, camisa 10, e um treinador falou, pô, vou puxar esse 10 para ser volante, e eu acho que esse cara se tornou um dos maiores volantes da história do Corinthians, que é o Fred Rincon. Ele era um meio ofensivo, o Vanderlei puxou ele para segundo volante. O Grêmio puxou o Maicon para volante também, e acho que o Maicon se descobriu, tardiamente, como um grande jogador sendo recuado. O Flamengo, já no estágio mais inicial da carreira do Paquetá, recuou o Paquetá, e todo mundo achou muito legal. Não dá para o Matheus Vital, porque eu não sei a posição do Matheus Vital, não sei qual é. Não dá para testar o Matheus Vital ali? Dá. Lógico que dá. Esse eu acho que dá. Parecido com o Paquetá, com então, o Flamengo porque, fez. não, acho que falta qualidade ali pro Corinthians, cara. No sábado, contra o Palmeiras, quando a linha era formada com o Vital mais aberto, e o Ramiro aqui, com os dois com condições, inclusive, de acompanhar a lateral, no momento em que eles inverteram, funcionou muito bem. Talvez tenha sido, taticamente, o momento mais legal do Corinthians do lado direito, com o Sornosa por dentro e o Jadson na esquerda. O Jadson, obviamente que ele é profissional, ele joga onde o treinador pedir para ele jogar, ali ele vai, claro, tem um lugar no time, né? Mas o Jadson prefere jogar mais por dentro. O Jadson não gosta daquela função da ponta. Que ele só jogou quando tinha o Rodriguinho, porque aí o Rodriguinho estava voando. Lógico. E aí jogou direito, por isso que ele volta e meia é escalado lá. Eu acho que essa formação você pode experimentar. Porque, na verdade, o Corinthians joga com esse 4-1-4, é um 4-3-3, eu chamo de 4-3-3, sabe? E você joga com um volante e 2 volantes meias. Que no caso era, do sábado foi Ralf, Ramiro e Sornosa.
Então o Sornosa também foi experimentado nessa... Porque na verdade não é um segundo volante, né? Os dois têm atribuições parecidas, né, Ricardo? Defensivas e ofensivas. Defensivas e ofensivas. Então eu acho que você pode inverter. Eu acho que você pode trazer o Vital ali e botar o Ramiro onde ele jogou sempre no Grêmio, bem, né? O Ramiro jogou em várias, mas onde ele jogou bem no Grêmio foi mais aberto pela direita. Mas aí eu concordo com o Ricardinho. Falta do lado esquerdo um cara... eu evito falar tal do cara mais agudo, o agudo, porque virou lugar comum, né? Mas esse cara que vai, provoca o adversário, que é o Bruno Henrique, que é o próprio Gabigol. Que potencializa o meia. O Bruno Henrique mudou totalmente o estilo do Flamengo, né? O Flamengo é aquele time que ficava com a posse de bola, mas que não atacava. Com o Bruno Henrique é diferente. Quando a bola chega nele, a bola é pra dentro, né? É um jogador que o Uribe, o Gabigol, já sabe que ele vai pra dentro. E esse jogador é importantíssimo, principalmente para quebrar essas linhas. Olha, vamos apresentar esse novo reforço aqui no card do Júnior Urso, feito pelo Ricardinho. Ele deu de passe e visão de jogo uma nota regular, 3 num total de 5, versatilidade 3. Nossa, um punhado de estrela, hein? Marcação 4, jogo aéreo 4, a média do Júnior Urso 3,5. Eu tô com o Ricardo, um jogador regular, assim, regular. Não, eu acho que ele é um bom marcador, por ser volante, eu acho que ele é um bom marcador. E você acha que ele briga com o Ralf nesse momento, então? Eu não sei. Não de segundo. Eu acho que o Fábio pensa em utilizar ele de segundo. Nesse momento, eu acho que pensa em utilizar ele de segundo. Eu só não sei se ele vai ter essa distribuição de bola e essa aproximação que hoje, não só o Corinthians, mas que o futebol hoje exige. No Atlético Mineiro ele mostrava isso, era um segundo volante que chegava. Ele chegava um pouquinho mais, não era agudo, usando o termo no lugar comum, mas ele chegava um pouquinho mais. Vamos ver como é que ele vai. Vamos ver. Eu ainda acho que o Corinthians ainda não tem essa qualidade, assim, nesse grupo de volantes todos aí. E lembrando que em 2015 o Jadson jogou do lado direito. E segundo o Tite, na época, o Jadson que escolheu. Claro, ele queria um lugar no time. Óbvio, o jogador, né? O cara quer jogar. Né? Um time que tinha tudo para ser campeão mesmo. Com o Renato Augusto. Primeiro tinha o Renato Augusto. O Renato Augusto fazia depois o Rodriguinho. Esquerda, esquecemos do Renato Augusto. Aliás, o Jadson jogou muito bem nessa em 2015. Muito bem. Acho que foi o melhor ano dele no Corinthians. Né? O Corinthians está de olho também num zagueiro que está disputando o Sub-20. Ele chama Bruno Mendes, é uruguaio. Não conheço, mas a gente mostra uma imagem dele. E aproveitando...